Olá, seja bem-vindo ao dia 83 da nossa jornada de oração Mostra-nos o Pai, nossa jornada de leitura bíblica, né? Estamos no dia 83 e para hoje é Deuteronômio capítulo 29, dos versos de 19 a 29. Deuteronômio 29, ele vem falar, é o capítulo logo após, né? O capítulo da obediência e desobediência. E um dia, meditando nessa passagem, eu entendi o que que é o inferno. E sim, existe apostasia. E sim, não é essa de uma vez salvo para sempre salvo. Vamos entender por quê? Aqui, no capítulo 29, a partir do verso 19, nós lemos: Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar: estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça, tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. Eita! A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor a separará de todas as tribos de Israel para que sofra desgraça, de acordo com todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Os seus filhos, os seus descendentes e os estrangeiros que vierem de terras distantes verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor a terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador de sal e enxofre, no qual nada que for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e Zeboim, que o Senhor destruiu com ira e furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isto a esta terra? Por que tanta ira e furor? E a resposta será: foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, a aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam antes, deuses que o Senhor não lhes tinha dado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra esta terra, e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desraigou da sua terra e lançou numa outra terra, como hoje se vê. Verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Uau, é forte, né? Bíblia é para quem tem coragem. Bíblia é coisa de gente adulta, gente forte, gente madura. É, mas assim, eu estava realmente, Fátima, eu estava assim, na minha busca por entendimento mais profundo sobre isso, de salvação, de perder salvação. Isso nunca, na verdade, nunca me tirou o sono. Ai, perde salvação, não perde salvação. Porque desde sempre eu entendi que o nosso foco é amar o Senhor e não ficar preocupado se vai para o céu ou não. Por quê? Porque a nossa vida de amor ao Senhor nos leva a um lugar de obediência. Obediência é um lugar que o Senhor quer que a gente esteja. Então, a consequência disso é bênção. É sempre bênção aqui na terra e no futuro, no reino eterno de Jesus. Mas, devido à demanda das pessoas que eu atendo, as pessoas com quem eu converso e tudo mais, e vendo as guerras teológicas, né, que de Jesus não tem nada, aí eu chego aqui na Bíblia e fala: se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, só se afasta aquele que está perto. Então, às vezes, você vê uma pessoa que, em determinado momento, ela parecia ser uma pessoa assim, tão de Jesus, orava, buscava o Senhor e tudo mais, era uma bênção, né?
era uma bênção da maneira como falava da palavra e tudo mais, e depois de um tempo essa pessoa parece uma pessoa fria, parece que ela começa a pregar contra os princípios do Senhor, parece que o que? Ela caiu da graça, parece que que ela não tem mais Deus nela. Por quê? Por causa disso. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, não tem como você adorar ao Senhor e adorar a demônios ao mesmo tempo. Jesus fala que não tem dividida, ela o que? Ela cai, né? Ela é subjugada. Por quê? Porque ou você ama e adora a Deus, ou você serve a demônios. Só que para você servir a demônios, para você, né, adorar a outros deuses, você precisa se afastar de Deus. Não tem como estar perto do Senhor e continuar na prática do pecado. Não tem como dizer que ama o Senhor e ter prazer em pecar. Certo para mim, ele falou assim: eu sei que eu vou para o inferno, então enquanto eu estou aqui, eu vou aproveitar tudo que eu puder. E ele tinha prazer no pecado, alegria em pecar. E é uma pessoa que cresceu na igreja, cresceu ouvindo a palavra e sabia de tudo. Tanto que ele sabia do destino dele, mas assim, já que eu estou aqui, entende? Então, cuidado, que só se afasta aquele que está perto. É por isso que Paulo diz, aquele que está em pé, é Paulo que diz, gente, é no Novo Testamento, mas eu acho que foi Paulo. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E se cair, se tropeçar, se levanta. Busque o Senhor. Por quê? Porque senão você, né, a pessoa não se afasta do dia para a noite. Isso que é importante entender. A pessoa, ela não simplesmente acordou falando assim, eu já não quero mais saber de Deus. Não, é uma progressão, é uma frieza. É uma pessoa que já não tem mais prazer de estar na igreja. É uma pessoa que não tem prazer na palavra do Senhor. É uma pessoa que começa negociando um princípio aqui, é uma mentirinha aqui, é uma traição ali, é uma amizade esdrúxula ali, é a maneira como administra suas finanças, é uma sonegação de imposto aqui, é um quebra ali, tantas coisas, tantas coisas. E quando vai ver, está completamente afastado do Senhor. Mas o que que acontece com essa pessoa? Ela sabe que Deus é um Deus de bênção e que declarar a palavra do Senhor, a palavra de verdade, é declarar as verdades do Senhor sobre as nossas vidas. E aí ele continua: se essa pessoa que se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento, né? Porque é um juramento que o Senhor faz conosco. É uma promessa do Senhor para nós, dizendo: se você obedecer, você será abençoado. Se você desobedecer, você será amaldiçoado. É uma promessa, um juramento. É o compromisso do Senhor conosco, é o Senhor nos revelando leis espirituais. E aí aqui ele continua: olha, e se essa pessoa ouvir as palavras desse juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho. Ou seja, usar a palavra de Deus contra Deus. Usar a palavra, a verdade de Deus para manipular o Senhor. Ah, quanta desgraça. Uma coisa, eu atendo muitos casais, eu falo para os casais orarem sobre os seus cônjuges, né, segundo a palavra de Deus. Mas uma coisa é você orar pelo seu cônjuge, realmente buscando a transformação, a dependência do Senhor, uma família moldada no caráter de Cristo. Outra coisa é você escolher uma pessoa que não tem Jesus para casar, casou com essa pessoa, fez a força da sua vontade, fez a força do seu braço, e agora quer forçar o Senhor a abençoar essa união de qualquer jeito, porque aí se o Senhor não abençoar, como assim? Família, projeto de Deus, agora que eu casei, o Senhor tem que abençoar. Não pediu a bênção para casar e agora que casou quer forçar?
Cuidado, eu vejo muitos casais sofrendo justamente por causa disso. Casou em pecado, viveu em pecado e agora quer consertar, mas aí conserta tudo torto, porque começa a invocar a bênção do Senhor sobre um lugar onde o Senhor nunca foi consultado antes. Ou mais, pessoas que vivem como casados, mas não são casados, né? Moram juntos, e ali fica invocando a bênção do Senhor sobre o casamento, e tudo torto. Aí depois a vida não vai para frente, as coisas não acontecem, a vida não prospera, e Deus que não é bom. E Deus está falando assim: olha, vai vir desgraça sobre você, não adianta você proferir uma bênção, invocar uma bênção sobre a sua vida para realizar o desejo egoísta do seu coração. O nosso coração, ele precisa estar centrado no temor do Senhor, que é amar o Senhor em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. E a partir disso, nós nos relacionamos uns com os outros no temor do Senhor, amando o Senhor, amando uns aos outros. Porque quando nós focamos somente no nosso desejo egoísta, nós nos tornamos escravos das nossas vontades, dos nossos desejos. E aí a maldição vem. E vem não porque Deus não é bom, Ele é perfeito, Deus é bom o tempo todo, mas porque você tentou manipular a palavra de Deus para forçar Deus a fazer o que você quer. Quem concede o desejo egoísta, duro do seu coração, um coração que não é centrado no Senhor, são demônios. E é por isso que a vida não prospera. Parece que prospera, que eu também conheço um povo assim, né? Ai, mas fulano é tão abençoado financeiramente. Não é, não é. Pode ter casa, carro, nananã, nananã, mas certamente uma pessoa que tem problema para dormir, problema para comer, vive em terapia, XPTO, dureza de coração. A dureza de coração não traz nada de bom, muito pelo contrário. Então, tome cuidado. Então, quando você vê uma pessoa que era tão abençoada entrar num lugar assim, tão, tão duro, tão longe do Senhor, saiba que aquela pessoa se afastou do Senhor para adorar outros deuses. E ela começa a usar a palavra de Deus não para viver o reino de justiça, de paz, de graça e de misericórdia, mas ela invoca as bênçãos que são verdadeiras, que estão neste livro, para satisfazer os desejos egoístas do seu coração. E isso Deus não abençoa. E o Senhor deixa sempre, como eu digo aqui, a regra do jogo é clara, as leis espirituais são claras. E aqui continua falando o que vai acontecer com essa pessoa. Ela já experimentou tudo do Senhor. Então, cuidado com esses conceitos, que é um conceito teológico de que uma vez salvo, para sempre salvo. Não. Nós precisamos estar realmente atentos ao Senhor. Vigia para que não caia. Tenha sempre, por isso que a palavra do Senhor constantemente fala: medite nesta lei de dia e de noite. É por isso que o salmista fala: tua palavra é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. A nossa paz está em viver os mandamentos do Senhor. E isso é diário, e isso é bom, porque isso é relacionamento. Você não se relaciona com a pessoa uma vez por ano, uma vez por semana, 1 hora, 2 horas, né, no culto de domingo. Não, relacionamento é diário, é atento. Você tem que estar atento às necessidades da pessoa, ao que ela está falando com você, o que você está falando com ela. O Senhor nos chama para este lugar de relacionamento. Então, esse conceito de, uma vez na vida falei que Jesus é meu Salvador e agora eu vou para o céu. Não vai, não vai. E o que tem hoje de gente dentro da igreja que fala que ama Jesus, mas tem uma vida torta e fica invocando as bênçãos desta palavra para satisfazer os desejos egoístas do seu coração, que Deus tenha misericórdia. Ainda não chegou. Se você está ouvindo isso daqui, é porque ainda não chegou. Se você está nessa situação, até agora você não sabia, mas agora você sabe.
que para ter as bênçãos do Senhor começa no relacionamento com Ele, que começa no arrependimento dos seus pecados. Se hoje você vê que você está em pecado e você está invocando a bênção do Senhor sobre o seu pecado, arrependa-se. Entre a partir de hoje num lugar de santidade, vida em santidade. Para amar o Senhor, para conhecer o Senhor, para meditar nessa lei, é aí que vem a sua paz, a sua justiça, a sua prosperidade. Mas hoje, quantos crentes eu conheço que vivem no pecado, mas abrem essa palavra e falam: não, mas essa promessa aqui é para mim. Não é, querido, não é. O Senhor não pode abençoar aquilo que ele já disse que é maldição sobre a sua vida. O Senhor não vai abençoar o pecado sobre a sua vida, porque o Senhor te chama para um lugar de santidade, um lugar de luz, um lugar de vida completa nele, com ele, para ele. E é este lugar, é neste lugar que nós temos que estar. Se até aqui você, sem saber, por ignorância, você estava na prática do pecado e invocando as bênçãos do Senhor sobre o seu pecado, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. E faça hoje um propósito com o Senhor de santidade, para amá-lo, para conhecê-lo, para estar num lugar de proteção, porque a santidade é um lugar de proteção. Vida com o Senhor é um lugar de proteção, é que nos protege, é que nos livra de todo o mal. Não faça do Senhor o Deus Criador dos céus e da terra. Não faça dele um ídolo. Não faça dele um gênio da lâmpada que existe para satisfazer os seus desejos egoístas. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é um Deus poderoso. Ele é o justo juiz. Faça dele a sua proteção, o seu Pai. E ande em santidade para você sempre estar pertinho dele. Deus me livre de me afastar do Senhor. Deus me livre. Deus me livre de me livrar de Deus, de me afastar de Deus. Deus me livre. Nunca. Este é um lugar que eu nunca quero estar. E eu te digo, assim, com muito temor, eu já estive perto deste lugar, muito perto de me afastar do Senhor, de me perder de vez. Já flertei neste lugar por ignorância, por egoísmo, por carência, por justiça própria, por tantos pecados acumulados aí de ano, mas principalmente tudo isso pela falta de conhecimento da palavra de Deus. Que hoje você possa se voltar para o Senhor de todo o coração e, e abraçá-lo e amá-lo. Porque eu sei que se você se afastou completamente do Senhor, você já perdeu, viu? Já vai para o inferno mesmo. Mas o inferno é este lugar sem presença do Senhor. Inferno é este lugar aonde não tem, não, a graça não penetra, mas porque a pessoa fechou seu coração. A pessoa fechou seu coração. E aí eu encerro com o verso 29, que é um versículo que acalmou meu coração em todos os sentidos, que é isso que a palavra maravilhosa do Senhor faz. Ele fala o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Tem coisas que o Senhor não vai te explicar. Tem coisas que a gente não tem que entender. Tem coisas que tá no secreto, tá encoberto, tá lá. Por quê? Porque é um lugar de fé. É um lugar que eu sei quem é Deus, então eu não vou nem mexer no vespeiro. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, ou seja, a vontade revelada do Senhor pertence a nós. Nós temos a responsabilidade de fazer algo com isso, com a verdade, com o que está revelado. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre. Para quê? Para que sigamos todas as palavras desta lei. O que está escrito é o que está revelado. E isso acontece na minha vida e na sua. Quando o Senhor nos revela um pecado, algo que Ele quer mudar em nós, é nossa responsabilidade agora, intencionalmente mudar. É nossa responsabilidade intencionalmente fazer algo com isso. Aquilo que você não sabia, aquilo que está encoberto, pertence ao Senhor.
Mas aquilo que você tem clareza, do que você sabe que tem que fazer, pertence a você. E a palavra de Deus, que a palavra é o desejo, a vontade revelada do Senhor, pertence a nós. Nós temos a responsabilidade de fazer alguma coisa com isso. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai, nos perdoa, Senhor, porque tantas vezes, Pai, tantas vezes, invocamos as suas bênçãos sobre os nossos desejos egoístas. Queremos, ó Pai, usar a tua palavra para te manipular, usar a tua palavra para te convencer a ceder aos nossos caprichos. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor. Eu te peço, Senhor, nos perdoa. Perdoa-nos, Senhor, por sermos cegos, por sermos tão egoístas, tão frios. Mas eu te peço, Senhor, limpa, purifica o nosso coração com o sangue de Jesus. Nos leva, Senhor, até este lugar de estarmos desejosos da tua presença cada vez mais. Senhor, queremos andar contigo, queremos estar cheios do teu Santo Espírito. Grava, Senhor, esta palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti. E se algum dia, Senhor, quisermos nos afastar, nos chama de volta. Nos chama de volta, Senhor. Nos chama de volta para este lugar onde te amamos completamente, onde somos completamente dependentes de ti. É isso que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém.